Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como dissemos no início do culto, hoje em dia o culto não está confuso, mas as pessoas um tanto sim, né? As pessoas estão hoje olhando para os seus smartphones e estão um tanto desorientadas com relação ao tempo. Porque os smartphones foram programados para estar estabelecendo o horário de verão. Mas houve uma revogação do horário de verão pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Não estava sendo nada lucrativo esse horário de verão. Eu particularmente não gostava, eu acredito que também as mulheres que acordam de madrugada para trabalhar não acham nada bom acordar tão cedo, tão escuro, para ir para os seus respectivos trabalhos. E com isso, com certeza, muitas igrejas aí estão tendo esse problema. Aquelas que realizam cultos de adoração ao Senhor Jesus logo pela manhã de domingo, talvez seus membros cheguem aí atrasados, né? Porque são praticamente, não usam mais despertador, usam o despertador dos smartphones. Isso nos traz uma grande ilustração de mensagem. Antes de entrarmos no texto aqui, de como as pessoas têm os smartphones, né, a internet, estarem conectadas com o sistema a todo instante. Eu vejo assim pessoas totalmente nem querem mais conversar com as pessoas, não buscam mais o interesse de conversar pessoalmente com as pessoas. As pessoas estão mais preocupadas em estarem ali focadas nos seus smartphones. E isso é entronizado de tal forma na vida das pessoas, ao ponto das pessoas acontecer algo que aconteceu. O presidente revogou o horário de verão, mas as pessoas estão submetidas ao sistema, ao smartphone, que é uma ferramenta do sistema que está conectada à nossa vida. Não estou aqui dizendo para você quebrar seu smartphone, mas que você esteja atenta para que o sistema, por meio de ferramentas, conquiste a sua vida, tome posse da sua vida. Lembre-se que você é propriedade exclusiva do Senhor. Nós vamos estar falando sobre isso aqui na mensagem, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no texto da primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Se você tem dificuldade de achar, abra em Apocalipse, o último livro, e vá retornando. Retorne os livros e você vai encontrar aí Judas, as 3 epístolas de João, segunda carta de Pedro e a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 1. A gente vai ler alguns versículos. 1 Pedro 2, 1. Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele, para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacrifício santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: ponham em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Vai no versículo 1 Pedro 2, do verso
verso 24 e o 25. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. Porque vivíeis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Algo maravilhoso a nós atentarmos nesse dia de hoje, em que houve uma confusão aí com os nossos smartphones, né? Algo que o apóstolo Pedro vem nos reorientar nesta manhã é acerca de quem é o nosso Senhor, quem é o nosso pastor, quem é o nosso cuidador. Fiz questão de citar o versículo 25, porque ele correlaciona muito bem com o verso de 1 Pedro 2,10. Antigamente erais povo, agora sois povo de Deus, não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. No 25 nós temos, porque vivíeis como ovelhas desgarradas, mas agora retornaste ao bispo, pastor e bispo das vossas almas. Entendemos por esses dois versículos e pela passagem que nos prova que nós somos a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido do Senhor, que nós temos agora um Senhor. Nós somos propriedade do Senhor. Nós nascemos praticamente, nós não pedimos para vir ao mundo, mas conforme fomos crescendo, nós fomos nos desregrando, nos desprendendo por questão do pecado. O diabo, cujo o mundo jaz do maligno, controla o sistema, controla as instituições, se infiltra e corrompe as instituições, comanda o entretenimento, ele tem os seus agentes, e esses agentes agem no comando de Satanás e acabam corrompendo as pessoas, corrompendo o caráter das pessoas. E como um vírus de computador, ele se infiltra pelos ouvidos, se infiltra pelos nossos olhos, por nossos sentidos, e ele nos corrompe lá dentro, ele promove uma revolução para o mal. O diabo age dessa forma, corrompe os nossos valores. E de repente nós nos encontramos na cadeia de pessoas que são relativistas. Se nós observarmos hoje o entretenimento, os filmes que passam na indústria do entretenimento, se observarmos a forma das pessoas agirem, até mesmo dentro das empresas, nós encontramos muito desse tipo chamado o politicamente correto, que é agir com neutralidade. E nessa questão de agir com neutralidade, para que nós não fiquemos mal na finta, fiquemos mal na parada, ou melhor dizer, não encontremos rejeição das pessoas por sermos cristãos, nós, de certa forma, vamos aderindo ao discurso e caímos em pecado, em transgressão do que o profeta Isaías nos disse no capítulo 5, no verso 20 até o 22. Que ai daquele que diz que o mal é bem, que o bem é mal, que o que é justo é injusto. Nós temos que tomar muito cuidado com os disfarces do diabo. O politicamente correto, o relativismo, a ideologia que está por trás do relativismo é o diabo disfarçado. A ideologia é satânica. A ideologia vem da cultura deste mundo, fomentada por Satanás. E ela se disfarça com um negro que sofreu numa fase da vida, ela se disfarça com uma mulher que sofreu a violência, ela se disfarça com um homossexual que tem as suas práticas licenciosas. Então aqui eu não estou condenando ninguém porque eu não sou juiz do mundo, mas estou aqui reorientando a igreja que o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, capítulo 2, nos diz que a cruz de Cristo transpassou a barreira entre as etnias. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo tratou com afeto a mulher samaritana que tinha 5 maridos. Nós vemos que Deus ali tratou com amor e com misericórdia com a mulher que estava prestes a ser apedrejada. Então, nós vemos muitos discursos disfarçados de politicamente correto, de vitimismo, de falso humanitarismo, e que é discurso de Satanás para enganar. E às vezes o mal entra desta forma. Eu já usei aqui a ilustração de um seriado, né? Os que são mais antigos vão lembrar
daquele seriado do Perdidos no Espaço, né? No Perdidos no Espaço, tinha lá uma família que estava perdida no espaço e que tinha lá dentro o Dr. Smith. O Dr. Smith era o verdadeiro agente do diabo dentro daquela espaçonave. E era algo terrível, que sempre a família estava ali demonstrando amor para com o Dr. Smith, mas ele sempre procurava, em cada aventura, colocar em risco de morte, a família que estava ali naquela aeronave. E nós temos que tomar muito cuidado, porque essas são as formas de infiltração sutis do diabo na nossa vida, na igreja. Veja o que o texto da segunda epístola de Pedro, principalmente no capítulo 2, veja também a carta, a epístola de João. João é bem enfático em dizer que eles se diziam judeus, mas não eram judeus. Se infiltraram entre nós, mas não puderam permanecer entre nós. Veja que coisa ridícula esse sínodo da Amazônia que está ocorrendo lá no Vaticano. Aquele que se diz Francisco, aquele que diz que dá continuidade ao trabalho do apóstolo Pedro, que nós estamos pregando nesta manhã, totalmente alinhado com cultos pagãos. Veja o culto de pagelância que fizeram ali no Vaticano. Fizeram cultos semelhantes aos cultos de adoração a Baal, quando se cultuava a mãe Gaia, a mãe terra, para que a terra produzisse a fertilidade, desse os frutos e a subsistência, como se praticavam lá no passado. Ou seja, o Papa Francisco, em consentimento, recebeu um anel preto, aquele anel de Tucum, aquele anel que os comunistas da teologia da libertação usam. Então veja como o paganismo entra de forma sutil, com o discurso que a ONU quer que você engula, que é o discurso, não, tem que haver um ambiente de tolerância, receptividade com a diversidade etnoculturalidade que vai levar para o inferno. A Igreja de Cristo não pode aceitar cultos pagãos à mãe Gaia dentro da sua casa. Leia Ezequiel capítulo 8, onde sacerdotes cultuavam obeliscos, o órgão sexual fálico de Baal. As mulheres cultuavam Tamuz, os sacerdotes cultuando o Deus Sol, cultuando deuses em formas de répteis. Ezequiel censura como porta-voz de Deus. E eu, pastor Fernando, aqui na Remanescente, estou alertando a Igreja de Cristo acerca dessas infiltrações sutis do politicamente correto dentro da casa do Senhor, dentro do templo do Senhor. Você, Igreja de Cristo, tem que estar atento. Você jamais poderá dizer que eu não alertei você. O mundo está preparando uma religião universal. Já falei isso aqui várias vezes, que o discurso da nova era, o discurso da New Age, os agentes do New Age, são agentes do diabo. Eles fomentam que todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões estão à espera de um Messias. A maçonaria espera o seu iluminado. O budismo espera o Maitreya. O islamismo espera o Imam Mahdi. Os judeus esperam a primeira vinda de Jesus, do Messias. Nós já estamos esperando a segunda, nós como Igreja de Cristo. E nós não podemos nos dispersar diante disso, de tantos discursos, de tantas mensagens. Ou seja, o discurso que a Igreja Católica, paganizada, está tentando implantar é de que Tupã pode ser Javé, o Gadu da maçonaria pode ser Javé, o Maitreya pode ser Jesus, os Exus, orixás lá das religiões do panteão africano também podem ser Jesus. Não caiam nesta esparrela, não caiam nesse discurso do diabo. Jesus foi enfático em dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não caia no discurso do sínodo da Amazônia. Sabe o que significa sínodo? Caminhar junto, caminhar de lado com o condutor das almas. Francisco, rotariano, maçom rotariano, comunista, jesuíta. Os jesuítas apresentam
um discurso, têm um plano e um projeto de poder de dominação global. Eles já tentaram, na fase do achamento do Brasil, dominar o Brasil, mas não puderam prevalecer. Os jesuítas possuem um plano de poder. Existem lojas secretas dentro do Vaticano. O Vaticano está paganizado. Não caia nesse discurso. Tenho amigos católicos e alguns católicos estão revoltados por verem tanto paganismo que foi desenvolvido neste sínodo da Amazônia. Irmãos, sabe que dia é hoje? A igreja protestante está glorificando, exaltando a Deus porque Deus promoveu a reforma. A reforma veio contra toda essa investida lá no século XV e XVI. Eles promoveram a reforma com o intuito de estarem expurgando este mal da Igreja de Cristo. Porque lá no passado, a Igreja Católica, como uma draga religiosa, congregou, reuniu toda sorte de paganismo dentro dos seus templos. E nos dias de hoje, 502 anos após a reforma promovida por Lutero na Alemanha, nós temos que mais uma vez refletir sobre as nossas vidas. Por isso que eu fiz questão de citar esse texto, porque de certa forma ele traz uma reorientação para que a igreja pós-moderna, a remanescente cristã Filadélfia, também pudesse promover uma autorreforma, uma autorreflexão de coisas que estão dentro da nossa casa. Quando você vai fazer uma reforma, você tem condições financeiras para isso, né? Vou trocar o azulejo, vou trocar o piso, vou refazer o encanamento, vou desentupir essa privada aqui, vou fazer uma reforma, e aí você contrata um bom pedreiro para poder efetuar aquele trabalho. Bem assim somos nós. Nós temos que analisar a nossa vida e olhando para a palavra de Deus, que é a única regra de fé e prática, que expressa aquilo que o Senhor Jesus Cristo requer do nosso testemunho, e olharmos, eu estou parecido com Cristo? A minha forma de agir, a minha forma de ser, agrada ao Espírito do Senhor que habita em mim? Então nós vemos aqui do capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, do verso 11, primeira coisa que ele nos orienta, ele ajuda nós a entendermos que a nossa morada fixa não é aqui. A morada fixa do cristão, por mais que você tenha conquistado uma linda casa, tenha um lindo automóvel, uma linda família, salvação individual. E cada um vai ter uma morada no céu. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que na minha casa, a casa do meu Pai, tem muitas moradas. E nós vamos morar com ela. Eu estou até emocionado porque eu ouvi um pregador ontem, ele enfatizava com vigor, com o coração cheio de alegria. Eu quero morar com meu pai, eu quero morar com meu pai. Eu não quero morar nessa casa, por mais que eu tenha conquistado tantas coisas nesse mundo, eu quero morar com meu pai. Morada. Então nós estamos aqui, como ele diz aqui no verso 11, exorto-vos como a peregrinos estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Entendemos que a alma é o centro das nossas decisões. E a nossa alma está a nossa alma se serve dos sentidos para ter as percepções carnais e decidir em fazer a vontade que a carne tem, de ostentar, de ser vaidosa, de beber, de usufruir dos prazeres que alegram e regozijam a carne, ou buscar a vontade do Espírito. E buscar a vontade do Espírito é compreender que nós somos o quê? Peregrinos. É como se o Senhor Jesus Cristo estivesse num sínodo conosco, caminhando lado a lado. Esse é o sínodo correto. O Senhor Jesus Cristo, por sua mensagem, por sua palavra, entrou pelos nossos ouvidos. Nós vimos os sinais, nós vimos as mudanças, nós vemos as mudanças que esta mesma palavra também entrou sobre a vida dos nossos, na vida dos nossos irmãos, e promoveu uma forma de viver, uma nova forma de viver, uma forma de agir. E no mundo de trevas, essas pessoas brilham como luzeiros, como vagalumes numa noite escura. Então vemos aqui que nós somos peregrinos, nós estamos caminhando
lado a lado com o Senhor Jesus Cristo, rumo a Canaã celestial, rumo à Nova Jerusalém, a promessa de uma habitação imperecível, incorruptível. Nós conhecemos por meio dos filmes de algumas cidades que talvez tenham sido destruídas. A Atlantis, falam até uma história mitológica, os últimos dias de Pompeia. Fizeram uma nova versão aí do filme de Pompeia e mostra-se até algumas pessoas que ficaram ali totalmente petrificadas pela ação dos vulcões que destruíram por completo a cidade de Pompeia. Até um casal se beijando foram destruídos, né? Foram ali mortos e ficaram petrificados ali, aquele casal abraçado, né? Virou até um romance. Fizeram dessa situação um romance para ganhar muito dinheiro em Hollywood, né? Então, cidades que foram destruídas pelo fogo. Então vemos que este é o destino. Muitas pessoas tinham conquistado tantas coisas naquela cidade de Pompeia. As pessoas tinham construído edifícios, tinham posses, mas tudo foi destruído. Tudo foi destruído. Nada aquelas pessoas puderam levar de tudo, de todas as edificações, de tudo que conquistaram, de tudo que possuíam, nada puderam levar, pois a morte impediu deles desfrutarem daquilo por toda a eternidade. Então nós somos peregrinos, caminhando lado a lado com Cristo. Entendemos que por mais que você seja nacional da pátria brasileira, que é nascido no estado de São Paulo, da Federação Brasileira, você é um estrangeiro, porque a tua verdadeira habitação é a habitação que está no céu. Nós aguardamos essa morada que vai ser concedida a nós, quando o Senhor estabelecer efetivamente o seu reino sobre a face da terra. Esse reino já foi estabelecido sobre a nossa vida e alterou as nossas convicções. Como eu disse, nós estávamos como ovelhas desgarradas, no verso 2:25, estávamos como ovelhas desgarradas, seguindo a vários senhores. Seguindo a vários senhores. Tínhamos hábitos de contaminação do sistema que entraram, alteraram o nosso caráter. Agora não. Nós temos agora uma nova visão, sabemos que não vamos ficar aqui para sempre nessa terra, temos uma morada incorruptível e temos um Senhor. Nós somos parte agora, somos ovelhas de um pastor eterno, de um reino eterno, o Senhor Jesus Cristo. Veja que ele fala algo muito importante que serve para nos alimentar, estarmos sempre, entendemos que por mais que façamos parte do rebanho deste pastor, nós estaremos sujeitos nesta vida a passarmos talvez por problemas até maiores que o nosso pastor passou, o Senhor Jesus nessa terra, o sumo pastor. Porque vemos que o Senhor Jesus Cristo, antes de partir, ele disse que alguns sofreriam até mortes mais excruciantes, mais terríveis do que a dele. E obras maiores até do que as que ele realizou pelo poder do Espírito Santo, seriam concedidas aos seus apóstolos. Quando olhamos o ministério de evangelismo do apóstolo Paulo em contraste com o do Senhor Jesus Cristo, foi maior, porque o Senhor Jesus Cristo pregou ali na região da Judéia, da Palestina. Mas o apóstolo Paulo expandiu as fronteiras. Né? Ele pregou na Judéia, pregou em Samaria, expandiu, fundou igrejas na região da Ásia Menor e chegou até a Europa, chegou até Roma. Então a obra evangelística propagando o nome do Senhor Jesus Cristo foi maior. O Espírito que estava em Cristo estendeu a mensagem de Cristo por meio do apóstolo Paulo. E o que nos é orientado? Veja que ele fala, portanto, deixando toda a maldade, todo engano, todo fingimento, inveja e toda difamação. Quando andamos lado a lado com Cristo, num sínodo, caminhando lado a lado, nós vamos ver que o Evangelho, a meta do Evangelho, é ter todas as coisas como provisórias. Nós somos estrangeiros, somos peregrinos, estamos aqui provisoriamente, por mais que nascemos no Brasil,
Nossa terra é no céu, em novos céus, em nova terra. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós vamos caminhando e de repente nós estamos andando lado a lado com Cristo e somos tentados, somos seduzidos. E a gente vai tentar, em um determinado momento da caminhada, sair do comando deste pastor. Porque somos tentados. E se não tivermos uma mente disciplinada na palavra de Deus e sensíveis ao espírito do nosso pastor, nós poderemos estar agindo, caminhando com Cristo, mas com sentimentos que ainda não foram depurados dentro de nós. Veja que ele fala aqui de fingimento, falta de sinceridade. A palavra sinceridade, ela deriva da antiga dramaturgia grega, onde surgiu a dramaturgia, onde os atores teatrais, ali no Epidauro, eles confeccionavam máscaras de cera e encenavam com tanta precisão. Qualquer dia trarei uma mensagem acerca da sinceridade, porque eles até invocavam espíritos para, com maior destreza, estarem encantando a plateia com a encarnação de personagens. E quando eles encarnavam personagens, isso era uma atividade espiritual demoníaca. Então, deixar o engano e o fingimento, deixar a mentira e deixar de ser fingido. Quando uma pessoa vive na mentira, a pessoa é dissimulada. Ela age te enganando. Ela quer levar você a práticas erradas e ela afirma que está sendo muito bom, está sendo muito satisfatório para a vida, viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado. E tenta mostrar que é bom. Veja como nos programas de entretenimento, nas novelas, as pessoas praticam adultério, praticam homossexualismo, praticam imoralidade, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, e tudo acaba bem no final da novela. Existe a satisfação, existe a alegria de viver uma vida em pecado. E tudo acaba bem. Será que tudo acaba bem? Será que na realidade, quando encaramos a realidade da vida, né, principalmente quando nós não sabemos isso ainda porque estamos ainda nos nossos corpos em vida aqui na Terra, será que acaba bem quando a pessoa dá o último suspiro? Nós vemos que na parábola do rico e Lázaro, a verdade plena e absoluta do Senhor Jesus Cristo revelou que um foi para a glória e foi descansar com o Senhor e aguardar a ressurreição. Lázaro, quando desfaleceu, morreu, foi para a glória, ali levado, conduzido pelos anjos, estava naquela região em refrigério de alma. Mas o rico estava numa região inferior, em chama de tormento, suplicando uma gota de água. Ele que tinha nojo de Lázaro, agora suplicava que o Lázaro que tinha a mão suja, que eu tinha nojo, agora eu suplico que esse Lázaro ponha o dedo na minha língua com uma gota de água, pois eu estou com sede. Então nós vemos que quando o homem desfalece, as coisas se revertem. Então, por mais que a pessoa tenha ostentação e esteja no engodo, no engano, sendo enganado, vivendo no engano e achando que por ter satisfação é uma pessoa abençoada, a pessoa vai estar ainda no engodo para sempre e na condenação eterna para sempre, porque escolheu o caminho da mentira, porque escolheu permanecer na mentira. Veja que ele fala, deixa a inveja. Às vezes nós estamos caminhando com Cristo e sabemos que o Senhor Jesus Cristo, sendo como Deus, não teve por usurpação agir, ser como Deus, mas antes esvaziou-se, humilhou-se assumindo forma de escravo, de servo, e foi pior até a morte e morte de cruz. Então muitas vezes nós vamos termos que viver como cristãos em períodos de abstinência. Nós vamos ter que viver privados de talvez possuir um automóvel, vamos viver pagando aluguel, não ter dinheiro muitas vezes para comprar aquela roupa que desejamos ter pela questão financeira, viver vida de abstinência. E por viver vida de abstinência, a pessoa vai olhar para o lado e sentir inveja de quem pode ter uma roupa, quem pode ter um automóvel, quem tem a sua casa própria. Inveja é algo terrível que levou à condenação do rei Saul.
Veja que o rei Saul tinha tudo para dar certo, mas infelizmente, contaminado pelo ciúme e pela inveja com relação a Davi, ele deixou as coisas do reino e viveu numa perseguição intensa a Davi pela questão da inveja. A inveja leva a uma obsessão terrível. Com certeza não há dúvida de que Lúcifer perdeu a sua posição no céu porque queria adoração maior do que a do Senhor Jesus Cristo. Veja como Lúcifer é invejoso. Ele faz isso pelos seus agentes na indústria do entretenimento. Ele cria um personagem lá na Marvel Comics, na DC Comics, para que as crianças adorem o personagem lá, o Homem de Ferro, o Hellboy, o Menino do Inferno, o Hulk. Deus cria automóveis, Deus cria... O diabo cria na mente desses estilistas roupas ridículas, moda, automóveis. Tem até Lamborghini Diablo, o nome do carro é Lamborghini Diablo. Um estilista italiano faz um pacto com o diabo e põe o nome do carro, o nome do diabo. E o diabo olha para cima, tá vendo? Eu morro de inveja de ti. E eu te irrito, Javé, tá vendo? Eu faço a criatura que tu mais amas, criaste a tua imagem e semelhança a me adorar. É assim que o diabo age, né? Criando inveja. Ele sente inveja, ódio, porque ele vê o homem adorando ao que ele cria, ao que ele faz, ao invés de adorar o Criador. Paulo desfaz tudo isso na carta aos Romanos. Ao invés de adorar o Criador, preferiram adorar a criatura. Irmãos, é um negócio terrível. Eu estava vendo lá a pessoa que tatuou o diabo na cara, tatuou uma cobra na cara, tatuou um animal na cara. Coisa mais horrível. Se a pessoa nascesse com uma tatuagem na cara, ela ia reclamar de Deus. Ah, por que você não fez todo mundo daquele jeito e só eu que sou diferente? Por que eu nasci com essas manchas na perna? Por que eu nasci com essa mancha no braço? Se nascesse com qualquer mancha na pele, iria reclamar de Deus. Eu vi uma tatuagem lá, aquela coisa horrível, por meio de queimaduras. É a santa paciência, né? Então o diabo, ele faz isso. Inveja. E é incrível como a indústria do entretenimento cria personagens, ícones da indústria da música, né? E da indústria cenográfica lá. Cria um cara todo tatuado e as pessoas, os seguidores da banda, os seguidores dessa estrela também fazem tatuagens, cortes de cabelo, deixam as suas fisionomias semelhantes àquela pessoa. Isso é o sentimento de inveja. Isso, a inveja está associada à idolatria, que é esse desejo acirrado de ser como outra pessoa é, desejo acirrado de ser, obcecado de ter o que a outra pessoa possui. É o sentimento do diabo que se estende a este mundo. Veja que o principal pecado dos fariseus é a inveja. João declara que as massas, as multidões, seguiam ao Senhor Jesus Cristo. Não estavam mais seguindo os rabinos, os fariseus, os escribas. Passaram a seguir a Jesus. E isso gerou inveja, ciúme. O quê? Sai algo bom lá de Nazaré, aquela cidade de pescador da Galileia? Um galileu é maior que nós, tem sabedoria a mais do que nós que lemos a lei todo dia. Inveja, ciúme, e essa inveja levou eles a conspirarem e a sacrificarem o Senhor Jesus. Para com isso, inveja, difamação. Isso são palavras associadas e que às vezes ocorrem na vida e ministério de pessoas, de pastores e até mesmo de irmãos. Vê o irmão crescendo, sente inveja, começa a tacar pedra. Começa a invejar, a tirar palavras para criticar, destruir, né? Porque é sentimento de ciúme. Você já notou que no mundo do empreendedorismo, as grandes lojas comerciais aí, onde tem uma loja, tem uma outra logo em frente ou na mesma avenida? Já olhou no meio neopentecostal? Tem algumas empresas gospel que são assim, né? Onde tem uma mundial, tem uma universal, tem uma internacional da graça. É interessante até que alguns são parentes, né? São até familiares, né? Mas é assim, geralmente assim, um cria
uma estratégia de dominação e de coesão das massas, do povo, aí o outro vai criar a mesma coisa. Um pinta a igreja de preto e todos pintam a igreja de preto. Aí começam a tornar o púlpito um palco de adoração. Tornar o púlpito um palco de adoração. E fazer de tudo para que as pessoas fiquem focadas nos adoradores. Aí apaga a luz, deixa tudo preto e faz aquele negócio. E o negócio começa a manter as pessoas num sistema de entretenimento e não de adoração. Quem vai julgar é Deus, eu não sou juiz, mas estou ajudando você a compreender, talvez por um ângulo que você ainda não esteja vendo. Então é a inveja e o ciúme que vai despertar tudo isso, muitas vezes dentro da casa de Deus. Como eu disse, num sínodo estamos caminhando com o verdadeiro pastor e Senhor. Eu sou o caminho, o Senhor Jesus Cristo. Mas às vezes estamos caminhando com Cristo e olhando para as vitrines, olhando para o que o irmão tem, cobiçando o esposo da irmã, cobiçando a esposa do irmão, cobiçando o carro do irmão, cobiçando a posição que o irmão tem. Aí é ministério, sai do ministério, monta outro e começa a usar a mesma estratégia que sente inveja. Aí vai montar um ministério igualzinho que sente inveja. Ele não vai montar algo diferente. É a visão que Deus está me dando, a visão de Deus vai copiar igualzinho que o outro está fazendo. Terrível. Nós não somos judeus. Por que pastor vestido de judeu? Olha o que está dizendo aqui, ó. Somos raça eleita, no versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Pronto, só isso aqui. Não preciso nem concluir o versículo. Que no Antigo Testamento, entre os judeus, tinha uma tribo específica vinculada ao sacerdócio. Tinha uma tribo específica de sacerdotes. Ou seja, três clãs dentro de uma tribo, entre Merari, Gerson e Coate. Tinham clãs específicas para ficar mais perto ainda do Senhor. Tinha uma rotatividade, tinham escalas a serem seguidas para trabalharem dentro do tabernáculo, dentro do templo. Então, uma família restrita, em especial o sumo sacerdote, o principal agente religioso do judaísmo, para entrar na presença de Deus no dia de Yom Kippur, no dia da expiação. Mas o que está dizendo aqui no texto de Pedro 2,9? Que nós somos uma geração eleita e sacerdócio real. Foi destituído, foi revogado a questão do sacerdócio levítico. Não é mais restrito à adoração e o serviço sacerdotal, entrar na presença do Senhor apenas um exclusivo. As leis restritas do Antigo Testamento, do sistema sacerdotal do judaísmo, foram revogadas. Agora, todo cristão pode entrar à presença do Deus Altíssimo. Para o judeu ficava difícil naquela época. Não, eu não tenho coragem de entrar na presença do Altíssimo, não. Eu não tenho sacrifício, eu não consigo entrar sem sangue de touro. Eu tenho que oferecer um sacrifício. Eu tenho que dar uma oferta de tanto para poder chegar à presença de Deus e alcançar a graça dele. O escritor de Hebreus desmonta tudo isso, dizendo: entre com ousadia pelo sangue, pela carne de Cristo. Você tem acesso a entrar na presença de Deus agora, coberto com o sangue de Cristo. Tem ousadia de crer. Eu posso entrar na presença de Deus, do Deus Altíssimo, porque eu estou coberto no sangue de Cristo. Está entendendo? Se eu posso entrar na presença do Deus Altíssimo pela fé no Filho dele, por que eu tenho que me vestir de sacerdote? Por que eu tenho que oferecer, pagar uma graça que é de graça? Se o escritor de Hebreus está dizendo, basta eu ter fé. Se ele nos deu gratuitamente o Filho, por que a graça tem que ser paga? Por que se criam mecanismos pagos, onde há essa questão financeira para poder agradar a Deus? Isso é coisa de Antigo Testamento, onde eu preciso aplacar a ira do Deus Dagon com uma oferta de um boi de 500 mil reais. Eu preciso aplacar a ira do Baal para o Baal mandar chuva. Isso é paganismo. Paganismo. Nosso Deus sempre foi claro. Obediência quero e não sacrifício.
Deixa essa palavra entrar no teu coração. Romanos capítulo 12. Portanto, oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo. O que Deus requer da sua igreja? Não é que você mate um boi de 500 mil reais, que você dê a chave da tua Land Rover lá de 300 mil reais. Não, não é isso. Não é dar a chave da tua casa. Eu conheço gente que faz. Uma vez eu peguei uma oferta de uma denominação neopentecostal, 1.600.000 reais. Eu peguei a xerox aqui, ó, do cheque, que foi dado como oferta. Fiquei impressionado. Né? Pessoa acreditando e dá aquilo lá. Tem gente que dá, gente. Não é brincadeira, não. Né? Quando, na verdade, o Senhor quer da igreja de Cristo é que a igreja, como todos os cristãos que professam fé no Senhor Jesus Cristo, ofereçam seus corações. Um coração obediente. Um coração que se alegra como Davi. Eu me alegro em obedecer. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso que o Senhor requer de cada um de nós. Então nós vemos aqui as orientações importantíssimas, sem difamação. Viver uma vida abençoando os irmãos. Abençoeis e não amaldiçoeis. Retire isso da sua inveja. Qualquer sentimento que venha fazer você ficar pensando muito no irmão, no sentido de desejar o que ele possui, repreenda isso da tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui usando a metáfora de um bebezinho que tem as horas certas de alimentar. Vou usar a ilustração aqui de um gatinho. A minha cunhada tem o costume de alimentar alguns gatos vira-latas aqui da rua, né? E é interessante, de manhã cedo e à noite, às 7 horas da noite, o gato vem no portão e fica mirando para que ela lhe dê um pouquinho de ração. E minha cunhada tem um coração bom, e agora minha esposa também está fazendo isso, porque minha cunhada está vigiando, né? Está viajando. Aí minha esposa vai lá, faz um potinho de ração e dá pro gatinho. E o gato mia incessante, e grita intensamente, enquanto não recebe a porção de ração de gato, né? Então eu vejo o clamor desse gatinho que mia pela ração. Pedro usa aqui o exemplo dos bebês recém-nascidos, que vão ali em direção ao seio da mãe em busca do leite materno. O contato com a mãe, do leite materno. Sabemos que no leite materno tem todas as proteínas essenciais para o desenvolvimento da criança. É muito importante. É bom para a mãe, é bom para o bebê, para o crescimento do bebê. É bom para a espiritualidade, a harmonia, o contato da mamãe com o seu bebê. Né? Então aqui está dizendo que nós, como crianças, devemos buscar esse leite, a palavra de Deus. Né? E aí ele fala, se é que já provaste que o Senhor é bom. Né? Tem gente que não usufrui do bom da palavra. Por quê? Chega nos momentos difíceis, o que eu faço? O que eu faço? Aí segue o conselho errado, vai seguir o conselho lá do youtuber esotérico, né? Não prova do melhor da palavra, fica desorientado, né? Então o que ele fala aqui de muito importante, o qual eu vou utilizar de ilustração, ele usou a ilustração do bebezinho que deseja o leite. Somos nós cristãos que temos que, como bebezinhos, crescer, usufruindo desse leite da palavra de Deus para desenvolvermos homens e mulheres fortes em Cristo Jesus. Ele usa mais uma ilustração, a ilustração de uma pedra. Olhamos para qualquer pedra jogada na rua e nós vemos que pedras não têm vida. Matéria não tem vida. No evolucionismo do Charles Darwin, pedra pode gerar vida. Até macaco pode virar homem no evolucionismo, né? É coisa terrível, né? Mas na espiritualidade que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, rocha viva é o Senhor Jesus Cristo. Ele encontra a sua representatividade na pedra. E vemos aqui que essa pedra foi rejeitada pelos homens. O apóstolo Pedro aqui se lembra daquilo que ele declarou no dia de Pentecostes. Veja depois em Atos capítulo 4, verso 11, ele falando acerca de pedra, de rocha. Veja como ele enfrenta no dia de Pentecostes o Sinédrio que estava julgando o cumprimento da profecia de Joel, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A igreja foi revestida do poder do Espírito Santo, cumprindo o derramamento do Espírito Santo que foi profetizado por Joel. E ele fala acerca dessa rocha. E aqui Pedro fala que esta rocha é a principal rocha, a pedra de esquina.
Quando observamos as construções antigas, existia uma pedra principal, que era chamada pedra de esquina, cuja todas as outras pedras seriam colocadas sobre essa pedra para que o edifício pudesse ser construído. Eu estava observando a construção de um prédio, e quando olhamos o prédio na sua altura, na quantidade de andares que tem acima, é muito importante observarmos a importância da estrutura que há por debaixo da terra para sustentar toda a construção que está sobre a superfície da terra. Então, o que vai sustentar esse edifício que será construído na superfície da terra, é muito importante que a base deste edifício seja o Senhor Jesus Cristo. Né? Vemos algo tão hilário aqui, era aquele antigo prédio que tinha no centro de São Paulo, o Treme-Treme. Era um prédio assim que já estava até meio torto, foi condenado pela defesa civil. E muitos diziam, quando é que esse prédio vai cair? Tinha todo tipo de gente assim, que às vezes tem prostituta, tem criminoso, tem traficante ali dentro, tem que derrubar aquele prédio, né? Já foi demolido, chamado Treme-Treme, né? Então veja que às vezes, né, acumulam-se em alguns edifícios pessoas desesperançadas, pessoas que estão às vezes na prática de crimes, pessoas, né, que vivem uma vida licenciosa, libidinosa, mas esse alicerce onde a igreja de Cristo vai crescer é o Senhor Jesus Cristo. E esse edifício será um referencial para o mundo. Quando o Senhor Jesus Cristo chama Pedro, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Aí Pedro vê a responsabilidade, oh Senhor Jesus, já foi difícil cuidar de 12, eu te traí, eu te neguei, né? Um deles aí te traiu. Tão difícil. O Senhor Jesus insiste 3 vezes para ele, né? Pedro, tu me amas, 3 vezes, né? Tu sabes, Senhor, que eu já te neguei 3 vezes. O Senhor me pergunta por 3 vezes, eu te neguei 3 vezes. Pedro, você é pedra pequena, mas sobre esta pedra você vai pregar o meu evangelho como pedrinha, mas sobre esta pedra sou eu que vou sustentar a igreja. Então não fique preocupado, é um edifício que está sendo construído em Cristo Jesus para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então cada um de nós, como pedras espirituais, estamos em Cristo Jesus, estamos construindo algo no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, no ambiente acadêmico, em qualquer lugar que você esteja, estão sendo edificadas vidas por meio da mensagem que é proferida da tua boca, através do teu testemunho. Vidas estão sendo mudadas na tua obra de caridade, nas tuas ofertas, nas tuas atitudes, no teu testemunho. Você está fazendo a obra de Deus. Irmãos, eu digo que certa vez eu estava indo para o trabalho, conversando com o irmão, e de repente o conteúdo da mensagem veio fresquinho ali de manhã, e eu conversava uma palavra com muita intensidade, fé com o irmão estava emocionado, aí de repente eu parei de falar, e uma mulher que estava atrás, irmão, eu não te conheço, mas continua falando, irmão, tá tão bonita as palavras que você está falando aí. Então às vezes você nem se dá conta, mas você, como pedra viva, está edificando uma construção lá que está se abalando, está fraquinha. A pedra viva, ela está às vezes quase morrendo. Mas quando você injeta a vida na outra vida, aquela pedra vai se tornando espiritual. Veja que ele fala, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais